Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, terça-feira, 4 de junho de 2024, e nosso devocional está no último capítulo da espetacular, fantástica, inigualável Carta de Paulo aos Romanos. O Evangelho segundo Paulo, como muitos vão dizendo. Esse pequeno compêndio teológico que traz tantas verdades aos nossos corações é realmente espetacular. Foi maravilhoso estar aqui com vocês essas manhãs, podendo transmitir as verdades do Senhor nessa carta maravilhosa. Terminando, Paulo envia saudações pessoais. Ele nunca esteve ainda naquela cidade, mas aqui ele tem muitos conhecidos por lá, que estão por lá. Ele manda saudações a muitas mulheres, ele vai mandar saudações para Febe, Priscila, Júnias, Trifena, Trifosa, Pérside, que são mulheres que trabalharam arduamente no Senhor, diz o versículo de número 12. Essas Júnias, junto com Andrônico, eles eram parentes de Paulo e eles eram assim notáveis, tanto que até os apóstolos que ali os viam estavam vendo que eles estavam com Cristo, e eles entre os apóstolos eram notáveis no sentido de que os apóstolos tinham visto o trabalho deles e eles eram conhecidos até mesmo dos apóstolos. É interessante que nós vamos ver aqui também que a Priscila e Áquila, que trabalham com Paulo, nós vimos isso no livro de Atos dos Apóstolos, em outras cartas Paulo fala sobre eles estavam em Roma nesse período em que Paulo escreve essa carta, e na casa deles tinha uma igreja. Olha aí, versículo 5, saúde também a igreja que se reúne na casa deles, ou seja, as igrejas eram nas casas. Essa questão de templos, como nós conhecemos hoje, só foi surgir muito tempo depois na igreja cristã. Paulo, ele vai além de mandar muitas saudações, são dezenas de nomes: Rufo, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas, são tantos que Paulo ama e manda saudações aqui, que nós vemos a questão de Paulo estar, apesar de fazer a obra, de se empenhar na obra, de escrever cartas, de pregar, de ser perseguido e preso, ele tem grandes relacionamentos e ele não se esquece de falar ali do nome daquelas pessoas. O evangelho é construído com relacionamentos, o evangelho é construído com amor, mas infelizmente mesmo no meio destes surgem aqueles que causam divisões, e sobre esse Paulo diz no versículo 17: recomendo-lhes, irmão, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas coisas não estão servindo a Cristo. Eles não estão servindo, essas pessoas não estão servindo a Cristo, diz o versículo 18, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Que prestemos atenção àqueles que causam divisão na obra. Paulo está mandando se afastar dessas pessoas. Nós já demonstramos uma, duas vezes, mas depois precisamos nos afastar, porque esses são os lobos devoradores, são infiltrados de Satanás no meio do povo de Deus para trazer dissensão no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e isso é muito triste de nós sabermos que tem acontecido e continua acontecendo no meio do povo de Deus. É interessante que no final aqui Paulo deseja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, diz o versículo de número 20. Logo depois nós vamos ver que Tércio, ele aqui se coloca como aquele que escreveu essa carta. Versículo 22, eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor, e também no versículo 24 manda que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém. Não é que Paulo está sendo repetitivo, mas aqui é Tércio mandando a saudação. Naquela época algumas cartas foram escritas pelas próprias mãos do apóstolo Paulo, mas outras foram escritas por outros cooperadores enquanto Paulo ditava, e aí somente a nossa imaginação para tentar ver Paulo andando de um lado para o outro, ditando para Tércio poder estar escrevendo aquilo. Mas Paulo não termina a carta dele com as palavras de Tércio, ele termina com uma expressão de louvor maravilhosa, e eu recomendo a você que leia mais uma vez dos versículos 25 até o 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo termina e eu também termino. Que Deus abençoe a sua vida e conceda um dia de paz, e que nós tenhamos os nossos relacionamentos fortalecidos para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe sempre, e a paz do Senhor.